Boa tarde, gente, todos. Bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira, com aquele nosso sempre encontro semanal. Hoje, no domingo, ensolarado, 32 graus, início de primavera, dando sequência à nossa série. Mas antes de eu falar, sempre aquele meu recado. Se esses vídeos, se essas falas fazem sentido a você, inscreva-se, comente e compartilhe. Dando sequência àquela nossa série As Mulheres da Psicanálise, né? A presença do feminino sobre a teoria da psicanálise. Vamos à nossa terceira autora, Melanie Klein. Essa mais conhecida aí entre os psiquiatras, os psicólogos infantis, os educadores, os pedagogos, os pediatras, parte deles, claro, sobre essa grande autora. Quem foi essa Melanie Klein? Essa pensadora de origem judaica alemã, que nasceu em 1882 em Viena e faleceu em 1960 em Londres. Um pouquinho sobre a Melanie Klein. Vindo de família judaica, Deus era bastante presente ali no então Império Austro-Húngaro, ou parte do Império Prussiano, da Prússia. E Melanie Klein teve uma vida familiar um pouco conturbada, né? Teve uma sequência de muitas perdas, inclusive o seu irmão de 8 anos sofreu muito. Ela não se pegava muito ao pai porque Melanie Klein foi uma espécie de... ela não foi para ser uma filha planejada. Ela trazia algumas mazelas consigo. Em 1896 ela tinha um profundo interesse por artes, estudos, e o exame acabou tendo um exame para admissão no liceu feminino para ingressar na medicina. Só um país aqui, em 1896, você vê, há mais de 100 anos atrás, já havia mulheres que se dedicavam ao exercício da medicina. Melanie Klein e a psicanálise. Posteriormente ela casou-se, né? Teve 3 filhos. Em 1916 ela iniciou seus contatos com as obras do pai da psicanálise e foi analisada por Sándor Ferenczi, um dos grandes nomes da psicanálise. Incentivou a realizar os atendimentos de crianças em 1919. Ela assumiu como membro da Sociedade de Psicanálise de Budapeste. Um ano após conheceu Freud e Karl Abraham em um evento no congresso em Haia, isso seria na Holanda. Ela foi convidada para trabalhar em Berlim. Freud sempre adotou uma postura mais afastada a Melanie Klein, inclusive evitava comentários a seu respeito, as opiniões sobre suas ideias, embora Klein se declarava-se freudiana até o fim dos seus dias. Em 1923 ele discutiu exclusivamente a psicanálise, onde aos 52 anos iniciou uma análise com Abraham, que durou 14 meses, até 1924. Klein apresentou em seu trabalho a técnica de análise de crianças pequenas no 8º Congresso Nacional de Psicanálise. Em 1927, a filha do pai da psicanálise, Anna Freud, publicou um livro sobre o título Tratamento
psicanalítico de crianças, onde Melanie Klein teceu um incômodo das críticas às suas ideias, o que provocou uma divisão em subgrupos kleinianos na Sociedade Britânica de Psicanálise, onde ironicamente se tornou, ao mesmo ano, membro da Sociedade, em 1929 a 1956. Fez análise de um menino de 4 anos chamado Dick, portador de esquizofrenia. Em 1930, iniciou seus atendimentos psicanalíticos em adultos. Em 1938, publicou uma obra titulada Psicanálise das Crianças, dos idiomas alemão, inglês e alemão. Em 1936, ela realizou a conferência abordando o tema do desmame. Em 1937, com a publicação Amor, Ódio e Reparação. Em 1945, na Sociedade Britânica de Psicanálise, ficou fragmentado em 3 grupos. Ana, os freudianos, Freud contemporâneos, kleinianos independentes. Em aos 65 anos, continuou em sua sequência de publicações, a vez sob o título das Contribuições em Psicanálise. Em 1955 fundou a Fundação Melanie Klein, também publicou um artigo de técnica de psicanálise através dos brinquedos. Em 1960, acometida por um edema, foi submetida à cirurgia devido ao câncer do colo, falecendo em 22 de setembro. Portanto, foi essa semana, aniversário da morte de Melanie Klein, aos 78 anos. Uma jornada como legados que proporcionou ganhos mensuráveis à psicanálise, tornando uma referência relevante de relevante valor. Teorias, pensamentos, divergências de Melanie Klein e seus pontos de vista originais também foram polêmicos e aguçou alguns críticos, dividindo sua percepção daqueles que diziam suas ideias kleinianas eram complementares e os outros afirmaram ser contraditório, e considerada a criadora da psicanálise de crianças por meio da técnica do brincar. Usava jogos. A teoria kleiniana estrutura sua fundamentação na criança mais primitiva, onde ocorrem as fantasias do inconsciente logo após o nascimento das crianças, as primeiras experiências com o mundo exterior, assim como na teoria do caráter inato, onde ela desenvolve a personalidade sob os influxos da pulsão da vida e a pulsão da morte, em conexão com as relações objetais. O termo posição, usado por Klein, possui um significado singular, conceituando-se como um elemento presente na infância ao longo de toda a vida. Porém, nos primeiros anos da vida, ela é responsável por demarcar a criança e suas relações com os objetos, assim como suas angústias, ansiedades e defesas. Os estudos de Klein sobre neuroses infantis e os desenvolvimentos da psique no início da vida deram sentido à compreensão para elaborar e fundamentar diversas psicopatologias e transtornos da personalidade. Suas análises e estudos aprofundados de tamanha relevância técnica e teoria só podem ser equiparados às obras do pai da psicanálise, que no caso é Freud. Relações objetais. A teoria das relações objetais kleinianas deriva da teoria da pulsional de Freud, embora difira do pensamento freudiano em 3 pontos fundamentais. O primeiro se apresenta como menor ênfase nos impulsos biológicos e maior atenção aos padrões de relacionamento da criança, como as pessoas de sua convivência. O segundo ponto que Melanie Klein apresenta uma abordagem mais maternal, evitando o cuidado e a intimidade da mãe. Se contrasta com a teoria freudiana, que enfatiza o poder e o senso controlador da figura paterna. Ao cujo terceiro ponto caracteriza a teoria objetal de Klein, contempla a busca por uma relação e contatos, e a motivação principal do comportamento humano, não o prazer sexual. A base freudiana, onde parte da maioria das explicações de Freud quanto ao funcionamento psíquico e as patologias. Importante deixar claro o significado das relações objetais, embora haja uma sutil variação entre teóricos, entre eles cada um foca em diferentes relações, porém vamos tentar convergir ao menor espaço possível nesses conceitos. As relações objetais são conexões que a criança estabelece com objetivos que estão interligados aos seus desejos e necessidades. Esses objetos podem ser pessoas, parte das pessoas, como o peito da mãe,
objeto de mamar, mas também com coisas, pode ser coisas inanimadas. Klein e Freud divergem do sentido a partir do princípio básico do ser humano, onde está sempre buscando reduzir a atenção provocada pelos desejos insatisfeitos. No caso das crianças em seus primeiros anos de vida, o objeto se reduz a essa atenção, ou a pessoa ou parte dela que atende às suas necessidades por motivos. Melanie Klein estuda as relações que estabelecem com seus primeiros objetos, como a mãe, o seu peito, para solidificar o modelo de referência aos seus relacionamentos interpessoais. Nessa ambivalência, os relacionamentos estabelecidos na vida adulta nem sempre são os que aparentam, pois os relacionamentos estão envernizados por representações psicológicas de antigos objetos que tiveram grande representatividade em nossa infância, incluindo pessoas. Klein deu uma imensurável contribuição à psicanálise, apesar de seus valiosos conceitos, mas pelo exercício da autonomia em pensar e propor novas formas de entendimento em psicanálise como um todo. Então, a grande questão da psicanálise ali de Melanie Klein, que ela coloca a ideia do ser da mãe, que ela coloca como o ser bom. Então, a mãe apresenta um mundo bom para as crianças. O ser mal, quando a mãe apresenta esse mundo que é inóspito para a criança. A partir dos seus traumas, suas ansiedades e seus medos. Essa é a principal parte da teoria de Melanie Klein. Em relação a Anna Freud, a sua principal divergência entre as duas é porque a própria Anna Freud, sendo uma médica e educadora, ela já entendia que as crianças não tinham maturação suficiente para associações livres. E Melanie Klein acreditava que isso poderia acontecer a partir de objetos, de modelos e de formas lúdicas de entender esse mundo. Então, uma acreditava, essa era a principal divergência entre ambas. Uma acreditava que as crianças não tinham maturação emocional, não tinha formação do consciente para determinadas questões. E Melanie Klein dizia que nesse período as crianças abortavam a questão do brincar e dos objetos apresentados como formas lúdicas. Então essa foi a teoria de Melanie Klein.